qualquer desgraça vira graça. A doença torna-se numa graça. O pecado torna-se numa graça. Já citei isso de manhã. Quando a igreja nos ensina a fazer no sábado santo, essa releitura naquele canto: exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um grande Deus anunciando. Põe lá embaixo no meio do canto: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. A igreja está ensinando um segredo, que infelizmente a grande maioria dos católicos não aprenderam. Eu preciso reler minha história à luz de certeza. E essas certezas a Bíblia me dá. A certeza de que Deus me ama, me abraça, me acolhe, de que Deus é doido por mim, de que Deus é capaz de ir ao extremo. João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De que Deus faz coisas impossíveis. Isso que o Cleidmar canta, e o meu sonho é que esse CD dele vendesse uns 15, 50 milhões de CDs, para que as pessoas começassem a cantar a certeza de que o impossível você pode experimentar, o impossível acontece na sua vida, porque Deus foi capaz de ir ao impossível, para fazer com que você, com que eu, Léo, você que está me vendo, me assistindo aí na telinha do computador, na tela da sua televisão, ouvindo pelo rádio, que você chegasse a essa absoluta convicção: Deus me ama, Deus gosta de mim, Deus é apaixonado por mim, Deus me criou para que eu seja feliz. Mas por que então eu não sou feliz? Padre, e você vai encontrar essa pergunta desse jeitinho no livro: padre, se Deus é tão bom, se Deus ama, se Deus é misericórdia, se Deus é isso, se Deus é aquilo, então eu queria que o senhor me explicasse como é que tem tanto sofrimento no mundo, ó. Como é que tem doença, como é que tem morte. Se Deus é tão bom, então meu pai não tinha morrido. Pois Jesus ensina como responder essas perguntas. O catecismo da sua igreja ensina você a responder essas perguntas. Você vai encontrar a resposta quando aprender a fazer releitura da sua vida, retomar a sua vida, iluminar a sua vida à luz da palavra. E aí, meu irmão, minha irmã, seja o que for, se transforma. E aqui vem uma coisa mais linda e espetacular da Bíblia: se transforma em fonte de cura para você e para as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia é um livro louco. Do ponto de vista humano, isso é um absurdo. A Bíblia ensina você a rezar o seu pecado. Pois o mundo ensina a gente a fazer o que com o pecado? Esconder. Eu tenho que esconder as minhas deficiências, as minhas carências. A Bíblia diz não. Por isso que eu preciso aprender a rezar como a Bíblia. A Bíblia me ensina a rezar a partir do meu pecado. Gente, um dos salmos mais lindos da Bíblia, o Salmo de Davi, o Salmo 50. Quando foi que ele compôs esse salmo, que nós rezamos no mundo inteiro toda sexta-feira, toda semana, toda sexta-feira, todo padre, todo bispo, todo religioso, toda religiosa, toda pessoa que faz a liturgia das horas reza o Salmo 50. Ele escreveu esse salmo a partir do pior dos seus pecados, um pecado medonho, de sedução, de morte, tanto que o profeta Natan vem até ele, mete o dedo na cara dele. Ele vai compreendendo o que nós fazemos com o nosso sofrimento. Por que é que nós não compreendemos o nosso sofrimento? E quando não compreendemos o sofrimento aumenta e torna-se cada vez mais fonte de desgraça, fonte de sofrimento para mim e para os outros. Então rezar com a Bíblia e rezar como a Bíblia
significa, eu vou repassando a minha história à luz dessa certeza, iluminado. E aí eu chego a uma conclusão espetacular. Quanto mais difícil foi o problema que eu superei, maior será a minha alegria. Releia a primeira frase do Salmo de trás para frente, como nós fizemos. Porque me livrastes, eu vos exaltarei, Senhor. Meu irmão, nós estamos buscando essa alegria. Eu vou falar na terceira pregação sobre essa alegria. Nós estamos buscando essa exaltação, esse louvor, essa felicidade. Mas não vamos encontrá-la, porque não permitimos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos liberte. Eu tenho que partir dessa experiência, a experiência de que Deus me libertou. E eu só tomo a consciência dessa experiência quando eu tomo consciência de que eu estou preso. Por isso, quando algo ruim nos acontece, nós não podemos fazer a pergunta que o mundo faz. A pergunta que o mundo faz é: por que isso me aconteceu? E quando eu falo, por que isso me aconteceu, eu estou olhando para o meu passado. Pior, eu fico olhando para esse problema, por que isso me aconteceu? E aí começa a vir pessoas e dando opiniões. Me aconteceu por isso, foi por aquilo, culpa do fulano, culpa do cicrano, isso aí já é por causa da sua avó, do seu avô, isso aí, e eu começo a justificar, e eu vou cavucando. Quanto mais cavuco uma ferida, o que acontece? Ela aumenta, e além de aumentar, o que acontece? A mãe já ensina, ela passa de um lugar para o outro. Lembra da sarna? Hoje em dia quase não tem mais sarna, né? Antigamente dava sarna assim, rasgava o meio do dedo da gente assim. Aí a pessoa fica coçando. Aí ela coça aqui, passa, vai cá. Aí coça ali, passa, vai lá. Aí cumprimenta a pessoa, passa para a pessoa. Porque fica cavucando. Eu tô, por quê? Oh, meu Deus do céu, por que isso me aconteceu? Por que aconteceu comigo? Quem vai morrer? Ai, meu Deus do céu. Ah, que adianta a gente ser bom? Ah, meu Deus do céu, isso me... Quanto mais eu perguntar por quê, quando eu perguntar por quê, só tem uma pessoa que pode me ajudar a responder. Quem? Quando você pergunta por que isso me aconteceu, só tem um especialista nesse assunto. Porque quando eu pergunto por que, eu estou olhando para trás. O cara levou uma tijolada no peito, ficou olhando para trás para ver quem tinha jogado. Nós fazemos isso? E aí a gente desacorçoa. O franguinho foi atravessar a linha do trem, enroscou o pé dele num pedacinho do trilho e não conseguia tirar. Ficou preso ali, tentando sair. De repente, o trem. Aí veio o desespero, começou a bater as asinhas, olhar para o céu. Galinha reza, você já notou? Acaba de beber água. Em língua ainda. É bonito ver galinha rezar. Quando aquele trem estava vindo e o franguinho ali preso em cima do trilho, aonde o trem ia passar, ele começou a rezar. Nossa Senhora da Defesa, Nossa Senhora do Ataque, Nossa Senhora da Lateral Esquerda, ajuda eu! Ai, oh, meu Deus do céu, o trem está vindo, meu Deus! Quando ele viu que o trem estava quase chegando perto dele, ele virou para Deus e falou: também, se por acaso tem tombar, asa, não é responsabilidade minha. Meu filho, o trem não vai tombar não. Vai despedaçar o trem, nem. Nós fazemos assim.
Eu fico cavucando o problema, cavucando. É igual quando tem uma espinha. Você fica, aperta. Aí fica aquela cara parecendo aquela cratera, a cara do Lúcio Mauro, aquele negócio que é coisa medonha na cara. Vai passar a unha assim, que lixa bem na cara dele. Porque eu fico ali, coisa. Já não incomoda? Quando dá uma espinha assim no meio das costas, que você não consegue tirar, que é a fé da mãe. E você fica, você pega o garfo do lado, assim, a faca, você encosta assim. Agora tem até umas mãozinhas que vêm junto para encostar, né? Encosta aqui até. Eu fico cavucando o problema. Quanto mais eu cavuco o problema, mais eu aumento. E além de aumentar, o que acontece? Eu tenho assistência técnica 24 horas. Na hora de graça, depois vai cobrar um preço absurdo. Do único especialista em passado é o demônio. Eu cada vez estou me convencendo disso, e por isso tenho escrito bastante sobre isso. Por que que o demônio nos sugere a pergunta do porquê? Porque a única área da minha e da sua vida, grave bem isso que eu estou falando, a única área da minha e da sua vida que o demônio pode ter acesso é o nosso passado conhecido. Ele não tem acesso à minha consciência, ao meu coração, a não ser que eu abra uma porta para ele. Ele não tem acesso ao meu futuro. Ele não tem acesso ao meu presente. Cada pessoa nesse mundo pode tomar a decisão, juntar as duas mãozinhas agora e tomar uma decisão definitiva sobre sua vida. Mas há uma área da nossa vida que o demônio tem uma poderosa influência, é a única área. E essa área chama-se passado. Principalmente os pecados que não foram perdoados, as ofensas que não foram perdoadas, as situações de sofrimento, de dor, que não foram assimiladas por mim. Por isso que é um mal terrível você falar para a pessoa, não esqueça, não esqueça não. Lembra, relembre, retome, não tenha medo de retomar. Por que será que Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa? Nunca. Porque Jesus não queria dar entrada ao demônio na vida da pessoa. Os meus filhos usuários de droga, dependentes, sabem disso. Uma das coisas que nós ensinamos em Betânia: não fale sobre o seu passado. Não converse sobre droga, porque já que você não pode usar a droga, o encardido sugere que ao ficar falando da droga, a minha fala alimenta o pensamento alimenta a memória se abastece da lembrança, a lembrança vai atualizando. Então, para o meu consciente é a mesma coisa que se eu estivesse usando. Se você quer começar uma vida nova, coloque o seu passado nas mãos do Senhor. Por isso a palavra nos garante: eis que faço novas todas as coisas. Há duas áreas importantes do conhecimento e da experiência humana hoje, que nós percebemos o dedo do encardido jogando a pessoa lá no fundo do poço. Chama-se depressão e dependência química. Os dois casos estão intimamente ligados a uma visão errônea do meu passado. Ao retomar meu passado à luz do porquê, ao olhar para o meu passado, a luz não, a escuridão do porquê, com a assessoria do demônio, ele que é o pai da mentira, ele que é o pai do disfarce, ele que se traveste em anjo de luz, ele vai fazendo com que você desordene a sua vida, e aí não chega a lugar nenhum.
É o pecado que aconteceu na Torre de Babel. Eles tinham material bom, eles tinham gente boa para trabalhar, mas eles não conseguiam falar a mesma língua. Eles colocaram um contra os outros. O que é o câncer? O câncer são células boas, trabalhando de forma desordenada dentro de nós. O pior câncer espiritual que existe, porque inclusive ele alimenta os outros, é o câncer da prisão ao passado, à luz do porquê. Se você quer um segredo violento, mas você vai ver que não é fácil. Se você quer um segredo violento de cura interior, eu diria, do ponto de vista humano, esse é o maior. Jamais pergunte a respeito de qualquer situação que você viveu, jamais pergunte por quê. Nunca mais. Mas eu não estou entendendo. Então que pergunta fazer? Para quê? E ao fazer a pergunta para quê, só é possível quando eu pego com as duas mãos. Eu não posso pegar só com um dedinho. Eu não posso pegar com nojo. Você não pode ter nojo de você. Assuma você com toda a sua história. Assuma você com todo o seu passado. Não fique remoendo remorso, remoendo o passado. Por quê? Porque aparentemente o remorso é muito bonito. Ele até tem uma parecência de arrependimento, mas não tem nada de arrependimento. O arrependimento leva para Deus, o remorso leva para o buraco. Judas viveu o remorso, deu no que deu. No remorso a pessoa vê problema onde não existe. Judas viu o demônio em dois menininhos que vieram brincar com ele. Aumenta o problema. Quando você fica preso a esse passado, através da pergunta do porquê, você começa a alimentar o passado e a enxergá-lo com os olhos encardidos, sujos, e a remoer esse passado. E ao remoer esse passado, vai gerando em você o pessimismo. Você vai, tanto que eu sofri. Se eu fosse contar a minha história para você. Desde pequeno que eu sofro. Meu pai não gostava de mim. Na escola eu sofri. Eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Eu era assim, eu fui injustiçado, Isso vai gerando o pessimismo. O pessimismo alimenta o negativismo. O pessimismo vem a partir da constatação errada do meu passado. O negativismo é uma visão errônea do meu presente, projetando errônea e negativamente o meu futuro. Aí eu começo, não dá certo não. Abate sobre mim o desânimo. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a causa número 1 da depressão. Eu não conheço nenhuma pessoa deprimida que não fique remoendo o seu passado, especialmente as suas perdas. Segunda coisa, essa é a causa número 1 da dependência química. Eu não conheço nenhum dependente químico que não fica remoendo o seu passado, principalmente as coisas negativas, até para justificar. Terceira coisa, pior ainda, essa é a causa número 1 das pessoas com demência mental. Você vai num hospício, vai visitar uma pessoa doida, louca, doente mental, ela está remoendo o seu passado. Olha para o sofrimento. Porque nós obedecemos, primeira leitura, nós obedecemos aos homens, nós obedecemos os meios de comunicação, nós obedecemos o nosso passado, nós obedecemos os nossos preconceitos, e São Pedro nos deu um grande segredo na primeira leitura de hoje: é preciso obedecer E o que significa obedecer a Deus em relação ao meu passado? As duas imagens que eu dei da capa do livro. Colocar o meu problema, não interessa o tamanho dele, sob a luz. Como é que você acha alguma coisa no escuro? O sujeito estava embaixo do poste procurando, o cara falou: o que está procurando? Estou procurando a minha aliança. O cara ajudou a procurar, ajudou. Mas não está. Você tem certeza que ela caiu aqui? Eu falei: não, ela caiu lá atrás.
Mas você caiu lá, como é que você está procurando aqui? Ah, está vendo que lá está escuro, como é que eu vou achar no escuro, velho? Ô, meu filho. Ou leva a luz lá onde você perdeu, ou traga o que você perdeu para a luz. Obedecer a Deus significa, eu preciso pegar meu problema, seja ele qual for, com as duas mãos, ou se tiver algum exagerado entre nós, com as 4 patas. Talvez para alguns a capa do livro tinha que ter mais 2 mãozinhas menorzinhas assim por baixo, que é anta mesmo. E apresentar, iluminar. Então, rezar como a Bíblia, a partir de Jesus. Quando me aconteceu alguma coisa, seja o que for, seja a desgraça que for, por pior que tenha sido a desgraça, eu vou pegar essa desgraça, esse sofrimento, essa dor, essa doença, e eu vou trazê-lo à luz de Deus. Eu vou iluminá-lo. Observe, gente, os médicos o que fazem. Acampamento passado eu estava aqui, na missa eu estava desatinado, uma dor terrível no ouvido. O show à noite com o Nelsinho, não sei nem como é que eu estava. Minha sorte é que eu já não canto nada mesmo, então, sei lá. Eu não escutava nada. Ele tocava num tom, eu já cantava. Aí a Luzia conseguiu uma médica em Lorena. Fui lá, depois daqui era meia-noite, 1h. Primeira coisa que ela fez, meteu uma luzinha no meio da testa. E outro tubo dentro do meu ouvido. Se não ilumina lá dentro, como é que ela vai ver? Podia ficar nós dois ali um dia inteiro conversando. Ela podia explicar um monte, dar uma aula para mim. Mas ela tem que ver. Ela iluminou. No que ela iluminou, ela viu que tinha um trenzinho lá dentro. Falei, tem um trenzinho ali dentro. Tem que tirar esse trenzinho. O senhor prefere com seringa ou com aquele coisa lá? Foi tanto faz, vai doer do mesmo jeito. Falei, então vamos com água. Esquentou a água. A médica, olha o espetáculo, doutor.